E aí, pessoal, tudo bem? Oi, não consigo ser natural, a naturalidade pra baixar nessa pessoa. E aí, pessoal, tudo bom? Eu queria bater um papo reto com vocês. É, na verdade, uma reflexão que eu parei pra fazer e eu espero que ajude muito, também ajude bastante vocês, assim como essa reflexão parou e me ajudou e me fez, caraca, obrigada a Deus. Então, vamos falar sobre uma história escrita pelo dedo de Deus. Assim como todo mundo, eu também tenho uma história. Você tem a sua história que é diferente da minha, que é diferente da do seu vizinho, que é isso que faz a gente ser tão legal, sabe? Cada singularidade de cada história, cada pessoa tem um ponto a ensinar para outra. E isso é muito bacana. Então eu parei pra analisar minha história e analisar tudo que eu já passei na minha vida, todas as coisas que eu já sofri, todas as coisas que eu já perdi, todas as coisas que já aconteceram de alguma forma comigo e que Deus permitiu que acontecesse na hora. A gente não entende, claro. A gente fica, meu Deus, por que comigo, Senhor? Por que, Pai, comigo? Mas depois de um tempo, Deus vem, acalma o nosso coração e vai clareando nossa mente. E aí eu parei pra pensar, e a gente sempre fala, sempre que tem alguma coisa assim, a gente fala da história de Jó, né? Porque Jó era o homem mais íntegro da face da terra, via lá na terra de Uz. E Jó, do dia pra noite, um dos homens mais ricos. Ele ficou sem nada, ele perdeu tudo que ele possuía, tanto como bens, como seus próprios filhos, perdeu tudo de uma vez só. E a gente acompanha a história de Jó e a gente vê que em nada ele blasfemou contra o Senhor, em nada ele sabe, entrou em desespero, ele sempre confiou muito em Deus e no final da história dele, a gente vê que Deus devolveu tudo pra ele em dobro. E isso é muito legal. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E se a gente for parar pra pensar, cara, quanto sofrimento tem na vida de José, quantas coisas ele já passou. E mesmo tendo sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, no final da história dele, a gente consegue ver ele perdoando seus irmãos, já quando estava num dos melhores cargos que alguém poderia ocupar no Egito. José viu seus irmãos em necessidade e estendeu a mão. Eu também pensei em Davi. Cara, Davi é um dos meus personagens bíblicos favoritos da face da terra, assim. Eu amo Davi. E já parei para analisar muito a história de Davi, mas um ponto que eu quero chamar a atenção é que Davi também sofreu pra caramba. Depois de Deus tê-lo instituído como rei, ele foi perseguido por Saul, por muitas vezes fugiu da morte, porque Saul caçava ele se escondia. Ele se escondia onde ele podia se enfiar, ele estava se enfiando e em nada ele revidou contra Saul, porque sabia que Saul ainda era o rei. No final, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, independente de todos os seus erros e todas as suas falhas. Ele foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Falei de Jó, falei de José e falei de Davi. E aí tem uma história que sempre me chamou muita atenção já nos evangelhos. Lá em João 9, diz a história do homem cego de nascença. Sempre me chamou muita atenção. Por quê? Porque quando os discípulos de Jesus viram aquele homem cego de nascença, perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou para ele estar carregando tal fardo, né? Quem pecou? Foi ele? Foram os pais dele? Quem pecou? E Jesus, muito sábio, olhou e falou que ninguém havia pecado. Aquela condição existia
para que a glória de Deus fosse manifestada através da vida daquele homem. Então, muitas vezes a gente olha para uma situação e fala, nossa, mas o que aconteceu, né? O que pode ter acontecido para essa pessoa estar passando por isso? Ah, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é aí que a gente está profundamente enganado. Muitas vezes, as coisas só acontecem na nossa vida pura e simplesmente para mostrar a glória de Deus. Você sabe os fardos que você já carregou, as dores que você já passou, as lutas que você já lutou. Você sabe aonde o seu sapato aperta e talvez não seja o mesmo lugar que aperta pro seu vizinho, sabe? Do lado. Ele tem outros problemas, outras situações, outras coisas. Você sabe, você e Deus. E Deus está escrevendo a sua história através de todas essas coisas que podem acontecer e que têm acontecido na sua vida. A gente nem sempre entende de imediato, né? Na verdade, a gente nunca entende de imediato porque a nossa mente é muito limitada, nossa mente. Mas Deus para tudo tem um propósito e você pode ter certeza que é em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, é em meio à tempestade que Deus está trabalhando o nosso caráter, Ele está trabalhando desenvolvendo o nosso amor, Ele está trabalhando áreas da nossa vida que, se a gente não passasse por aquela situação, talvez a gente não teria uma certa maturidade, uma certa sabedoria. Talvez a gente não pudesse ajudar o nosso próximo, que posteriormente vai passar pela mesma coisa que a gente já passou. Deus está escrevendo a sua história, assim como Ele está escrevendo a minha, Ele está escrevendo a sua, Ele está escrevendo da pessoa do seu lado. E a mensagem que eu tenho para deixar é apenas ame. Apenas ame. Quando alguém está passando por um momento de dificuldade e você está bem, você sabe que você está bem, e aquela pessoa está passando por um momento, apenas ame. Foi isso que Jesus mandou a gente fazer com o nosso próximo. Independente de quem seja o nosso próximo, Ele apenas mandou a gente amar. É isso. Obrigada.